De volta com a Educadora Entrevista, eu converso agora com a Secretária Municipal de Saúde, Bruna. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos da TV Educadora. Está sem áudio, está sem áudio. Está sem áudio. Bom, a gente está solucionando um probleminha de áudio aqui com a Bruna. Bruna, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Educadora. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho das ações, não só hoje da Secretaria Municipal de Saúde, mas também das políticas públicas que nós estamos realizando de maneira intersetorial, hoje com a minha colega Fernanda, secretária de Assistência Social, e também representando o nosso colega secretário Vitor, pela Secretaria Municipal de Educação. Fernanda, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando pela TV Educadora, né? É sempre muito bom estar aqui falando das ações da política de assistência social, de todo o trabalho intersetorial que está sendo realizado, né, pela nossa administração, como bem foi colocado pela Bruna, e tratar um pouquinho hoje sobre o plano, né, da primeira infância, que é algo de extrema importância e relevância, os investimentos para essa faixa etária. Quando a gente fala nas ações de primeira infância, né, é interessante pensar nisso, porque já existe uma política nacional quando a gente fala de pré-natal, de bebês, né, com exame de pezinho, orelhinha, olhinho, etc., né, todo um acompanhamento dessa fase inicial. Mas, né, isso tem que ter continuidade, né, Bruna? Quando a gente fala aí não só de saúde, mas aí você tem todo o ingresso em várias atividades. Então, por isso, ter atenção agora na infância. Exatamente, Luciano. E a responsabilidade da articulação das políticas públicas, né? Como muito bem colocado, nós estamos falando da primeira infância, ou seja, nós estamos nos referindo a crianças de 0 a 6 anos de idade. Há um marco legal da primeira infância, que é a Lei 13.257 de 2016, e nosso município, ele criou, por meio da articulação das 3 secretarias, ou algumas ações para planejamento, para que a gente pudesse, então, melhorar, aperfeiçoar todas essas políticas públicas que atendem, então, essa faixa etária. Pensando na Secretaria Municipal de Saúde em específico, como o Luciano já colocou, nós temos ações desde o pré-natal, afinal, nós acompanhamos, né, todo o desenvolvimento da criança junto à gestante. Então, nós temos, dentro desse plano da primeira infância, algumas metas em que nós preconizamos, por exemplo, a identificação rápida da gestação, da gravidez, por meio de testes rápidos, por exemplo, nas unidades de saúde, uma agenda específica que garante prioridade para aquela mulher que identificou a gestação ser atendida rapidamente em qualquer unidade de saúde. Então, ela não entra no fluxo eletivo de agendamento, ela já entra na prioridade que nós reservamos vagas para gestantes que descubram, né, que estão grávidas e que possam iniciar rapidamente o seu pré-natal. Nesse processo de acolhimento, nós também preconizamos a realização de consultas até a 11ª segunda ali prevendo a realização de todos os exames iniciais, o acolhimento desta mulher, já fazendo todo um acompanhamento, como eu disse, para um desenvolvimento saudável desta criança. Nós tivemos a redução, inclusive, Luciano, de quase 12% da relação, né, de morte infantil nesse período, depois que começamos a pensar de maneira diferente nessas estratégias para melhor acolher e com maior agilidade também as mulheres desde então a gestação. E, Fernanda, é interessante a gente destacar também, né, o papel da assistência junto, porque existem as visitas técnicas, né, principalmente quando a gente fala dessas famílias em vulnerabilidade, que muitas vezes desconhecem o serviço, né, muitas vezes têm que ser incentivadas a procurar essas ações tão importantes para as crianças nessa fase. Exatamente, Luciano. Dentro da política de assistência social,
O olhar é trabalhar a importância, né, junto aí, fortalecendo as ações que a saúde já realiza, mas essa função protetiva, a importância desse cuidado, o olhar para o núcleo familiar, né, porque a gente sabe que a chegada aí de um bebê muda um pouco a rotina da família, gera expectativas. As mulheres que, na grande maioria, são atendidas na política de assistência social, né, as gestantes, têm uma questão de vulnerabilidade econômica acentuada. Então, a gente se preocupa com essa questão da segurança alimentar, de recursos, né, até para a escolha de algum item de enxoval, que é tão importante para a mulher nesse momento, né, você pensar a chegada de um bebê e ter condições de ofertar o mínimo. Então, a gente trabalha muito em conjunto, né, a intersetorialidade com a saúde, quando já identifica que essa mulher chegou lá primeiro e tem essa vulnerabilidade, ou chegou pela assistência, e a gente percebe que não está fazendo pré-natal, já faz um encaminhamento. O Fundo Social, com o Colo de Mãe, também consegue, junto com a assistência, demonstrar e ofertar apoios para essa mulher, né, seja por meio de enxoval, ou seja pelo benefício que nós temos, o benefício eventual de auxílio natalidade, que essa mulher, essa gestante, ela recebe um valor que ela possa custear aquilo que ela precisa para a chegada do bebê. Às vezes é necessário fazer todo um trabalho aí com a família extensa, de apoio. Então, é um trabalho muito complexo e um olhar que, como a Bruna falou, já começa antes mesmo do nascimento do bebê, né? É algo que a gente já vai traçando e trabalhando para essa questão mesmo desse desenvolvimento dessa função protetiva, né? E aí, na chegada desse bebê, a gente dá os encaminhamentos, o governo federal tem benefícios variáveis aí, pensando no marco aí da primeira infância. Então, por exemplo, hoje em Batatais, nós temos 1.697 benefícios. Então, são de 0 a 6, nós temos esse número de crianças inseridos no cadastro único, tá? E que recebem essa variável de R$150 por estar no marco legal e ser famílias, né? De compor famílias aí em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A Paula coloca uma questão também interessante, que é, hoje em dia, a mobilização da família em prol das ações. Em especial, ela coloca um fator primordial, que é vacinação. Né? A gente tem esse bendito esse movimento antivacina e a gente tem cada vez mais crianças sendo expostas ao risco porque a família não vacina, Bruna. Exatamente. Paula, muito obrigada, viu, pela sua participação, sua colocação é extremamente pertinente. Nós temos tentado desconstruir este movimento que, infelizmente, se instalou, já era presente no nosso país, mas com a pandemia da Covid-19, nós sabemos que isso prejudicou muito a cobertura vacinal. E pensando na primeira infância, nós sabemos que a vacina é um direito das crianças e nós temos trabalhado em algumas estratégias para conseguir melhorar a cobertura vacinal. Entre elas, também presentes entre os planejamentos do Plano Municipal da Primeira Infância, nós conseguimos aumentar nestes últimos anos 40% da nossa cobertura vacinal em vários imunizantes. Como que nós temos feito isso? Além das comunicações, tentar explicar um pouquinho mais a respeito, retirar esse medo que se instalou, né, em relação a alguns imunobiológicos, nós também temos trabalhado de maneira intersetorial com a Secretaria Municipal de Educação. A exemplo, nós recentemente solicitamos toda a cópia das carteiras vacinais das escolas. E o que nós percebemos? Automaticamente, isso já acontecia, só que nós estamos fazendo um inquérito vacinal agora, um olhar um pouquinho mais direcionado. Por quê? Nós percebemos que quando nós solicitamos aos pais esta cópia da carteirinha vacinal, automaticamente eles já foram na unidade de saúde, porque perceberam que algumas vacinas estavam atrasadas. Isso foi muito bom, porque nós tivemos a oportunidade de atualizar a carteirinha. Outras situações que talvez não tenham sido identificadas, a nossa equipe já está fazendo e mandando bilhetinho, comunicando diretamente os pais, pedindo para que compareça à unidade. Nós estamos pensando em alguns horários diferentes dentro das escolas, das creches, também para possibilitar o acesso, garantir o acesso, porque nós sabemos que muitos pais trabalham e durante o dia têm dificuldade também de levar os seus filhos nas unidades por causa do horário comercial. Hoje, por exemplo, Luciano, inclusive, a Vila Lídia, dia 18/6, está com horário estendido. Então, até às 20 horas, nós estaremos com a nossa equipe
equipe trabalhando na Vila Lídia para a oferta da vacinação. Quem ainda não tomou, além das crianças, vacina da influenza está aberta para todo o público. E dia 27/6, nós também vamos ter o horário estendido até às 20 horas na UBS da Vila Lopes. Então, possibilitando para que os trabalhadores tenham ali o acesso aos imunobiológicos também, com vacina antirrábica sendo ofertada também no dia 27/6 ali na UBS da Vila Lopes, aproveitando para proteger toda a família, né? Os filhos, os cãezinhos, enfim. É importante que todos estejam ali se cuidando para que a gente consiga enfrentar agora um período que nos preocupa, que é a época do frio também. Muito bom. E Fernanda, é importante, né, destacar essa questão específica da responsabilidade das famílias e que muitas vezes se tem que tomar até medidas ou ações, né, dentro da secretaria, no sentido de, né, olha, tem um benefício, mas tem as contrapartidas, não é? Porque muitas vezes, infelizmente, não é só a questão do negacionismo que a gente tem, né? Às vezes a família não faz. Sim, Luciano, exatamente. Nós nos deparamos no dia a dia com a dificuldade mesmo do entendimento do que seria a função protetiva, né? Porque, basicamente, nós trabalhamos com famílias em situação de vulnerabilidade e a gente já está trabalhando na terceira geração. Então, são pessoas que não foram cuidadas, que não entenderam qual seria essa função protetiva e que, nesse momento, a política de assistência social olha para trabalhar nos grupos. A gente retomou, né, os grupos do PAIF, nos CRAS, com essas temáticas, o que seria a função protetiva, o que é cuidar, o que é o direito da criança, né? E qual é o dever do responsável, quais são os mecanismos para garantir o direito dessa criança, seja na vacinação, seja na questão do acesso à educação, que é o que a gente chama de direito socioassistencial. E aí a gente tem os mecanismos da defesa, né, e garantia de direito, o sistema, para garantir o acesso dessa criança, mas também refletir com essa família qual é o papel dela nesse desenvolvimento. Até para que os ciclos eles sejam quebrados, né? Que outra forma, que eles consigam reformular ali no núcleo familiar, essa matricialidade sociofamiliar, que é olhar para esse núcleo, quais são as potencialidades, as fragilidades dessa família, para dar conta, né, daquilo que é necessário. Então, se a gente olhar hoje para os benefícios, o próprio programa Bolsa Família tem as condicionalidades, que é a frequência escolar, a pesagem, a vacinação. Então, quando eles não realizam isso, vem uma relação para assistência social. Então, os CRAS realizam a busca ativa dessas famílias que não cumpriram essas condicionalidades educacionais ou de saúde, que pode vir a perder o benefício. O nosso próprio programa de transferência de renda, Família Batatais, também prevê esse acompanhamento das condicionalidades, porque é uma forma de apoiar financeiramente e dar autonomia e dignidade para a família, mas garantir o acesso, né, das crianças à educação, à saúde, né? E a gente sempre olha para a família, né? A gente fala desde que nasce até a pessoa idosa, né, mas o plano da primeira infância, nós estamos muito focados nessa questão mesmo de garantir, dentro desse marco, que é um período muito importante de desenvolvimento, que as famílias possam já compreender e entender a importância de desenvolver a função protetiva e cuidar, né, de suas crianças. Bruna, também aqui, Rosângela parabenizando pelo trabalho e pelas ações. E colocando uma questão também importante, né, das questões que começam a entrar mais na rotina da primeira infância do que a gente via há algum tempo, não é? Como a questão do autismo, entre outras aí. E ela pergunta justamente isso, né? A gente tem tido aumento de casos ou identificação? Oi, Rosângela, também muito obrigada pela sua participação. São vários fatores, né? Hoje nós estamos até trabalhando no sentido de qualificar a fila de espera, porque nós temos recebido muito encaminhamento, e esses encaminhamentos, eles são realizados da seguinte maneira. Nós sabemos que nós tivemos um período em que a escola ela também precisou, nós não conseguíamos, né, realizar os atendimentos presenciais. E nesse período, muitas crianças desenvolveram alguns déficits de
de atenção. Então, que é diferente e que nós estamos tentando, quando eu digo qualificar, é direcionar da melhor maneira os fluxos de encaminhamento, para que a gente não tenha uma fila de espera grande em uma especialidade que, de repente, essa criança nem deveria estar lá aguardando. Para isso, nosso principal prestador é a PAI. Nós temos feito algumas linhas de cuidado, entre elas algumas atualizações de protocolo, inclusive temos uma reunião em breve para discutir um instrumento que será aplicado, porque hoje como funciona? Secretaria Municipal de Educação, por exemplo, se durante as atividades escolares há uma identificação nesse sentido, realiza um relatório escolar para que a criança, ela passe no nosso pediatra para uma avaliação e seja encaminhada, então, para o nosso prestador, a APAI, para uma avaliação diagnóstica multidisciplinar, porque nós sabemos a complexidade, então, de avaliação dentro dessa especialidade em específico. Quando isso acontece, qual que é a nossa organização hoje? Fazer com que essa criança ela seja direcionada da melhor maneira. Por quê? Se não for uma suspeita, por exemplo, relacionada ao autismo, se for TDAH, o nosso fluxo não seria para a PAI, mas sim para a neurologia. Então, é isso que nós estamos tentando melhorar para aperfeiçoar e dar acesso mais rápido às vagas. Sabemos que a demanda tem aumentado muito. A PAI ela não atende somente Batatais. Ela é um serviço de referência para todos os municípios da região do Vale das Cachoeiras, que são 7 municípios contando com a cidade. Hoje nós temos 150 crianças na fila de espera. Isso tem nos preocupado muito. Levando a questão à Secretaria de Estado, há um projeto que será lançado em breve, em que nós teremos um novo prestador para essa avaliação na nossa região. O Hospital Santa Teresa, que sempre realizou um excelente trabalho dentro da saúde mental, hoje tem um projeto que será vinculado à nossa região com oferta de vagas diárias para avaliação específica relacionada ao autismo. Então, isso eu acredito que será um ganho muito grande na nossa região. Ainda não começou porque a equipe está finalizando também todos os seus protocolos de acesso, infraestrutura, mas em breve nós também vamos ter mais essa oferta de vagas para avaliação diferencial que nós precisamos e acolhimento, tratamento, que nós sabemos que precisamos atender com urgência essa demanda que tem se instalado na rede pública de saúde. Fernanda, também é importante, né, quando a gente fala das demandas, elas também impactam no social, né, porque muitas vezes as famílias não sabem como proceder. No caso de uma criança ou um caso de deficiência nessa fase, né, a família tem direitos e às vezes nem sabe que tem, não é? E a assistência acaba fazendo um pouco essa ponte. Exatamente, Luciano, com as orientações, com a questão do próprio cadastro único, né, porque para você acessar o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo para pessoas com deficiência e pessoas idosas, você precisa ter o cadastro único, então a gente realiza essas orientações, orienta como dá acesso ao INSS, né? Então, os CRAs, eles estão muito abertos, né? E oferta esse serviço também. Então, para atender pessoas, crianças com autismo ou outras deficiências, nós temos também a parceria com a PAI, que atende criança, adolescente, para apoiar a família na função protetiva, olhando para a questão do próprio desenvolvimento, porque a gente sabe que quando tem esse diagnóstico, as terapias na área da saúde, elas são mais complexas, o olhar da educação é diferenciado, e aí a assistência também vem com esse trabalho especializado, que hoje é ofertado pela PAI, né, para que com esse conjunto aí de ações direcionadas à criança e à família, seja possível, né, minimizar maiores danos, fortalecer vínculos, porque a gente percebe que no núcleo familiar fica muito fragilizado quando tem uma criança com um diagnóstico, o como fazer, como lidar, o entendimento de outras crianças, né, normalmente os irmãos, de como lidar com essa criança que tem o diagnóstico. Então, a assistência também trabalha muito nessa linha, né, para além de acesso dos benefícios, né, e orientação que essa família aí tem o direito. Então, assim, de fato, a gente olha que a política pública, ela tem trabalhado de forma intersetorial, porque as demandas são múltiplas e complexas.
Então, se não houver essa conexão e essa interligação, fica mais difícil ainda, né, para a pessoa com diagnóstico e para a família, né? Realmente trabalhamos olhando também para essa questão de fato dessa inclusão nas diversas políticas públicas. Sem dúvida. E de fato, né, Bruna? Porque muitas vezes a família de cara com diagnóstico não sabe como proceder, além da questão de saúde, tem a questão dos custos financeiros. Muitas famílias já não têm o mínimo, não é? Sim. E ainda tem que enfrentar uma condição que não estão habituados, né? Então toda essa cobertura é fundamental, mas muitas vezes não se chega à informação. Exatamente. Tanto que é um desafio, acho que a comunicação é um desafio entre as políticas públicas, né? Nós precisamos de uma harmonização muito grande. Quando nós falamos de políticas públicas, se me permita, Luciano, até em termos de corresponsabilização, esta harmonização, esse diálogo, na verdade, ele precisa ser nas 3 esferas: legislativo, executivo e judiciário. Por quê? Nós sabemos que muitos casos perpassam por cada um deles, que nós precisamos de autorizações para realizar atividades, ações diferentes, que às vezes nós precisamos do apoio do legislativo, por exemplo, para alguma autorização de incremento orçamentário, porque sabemos que para fazer diferente, nós precisamos de investimentos, né, para isso. Precisamos do apoio do executivo, é claro que também precisa entender a necessidade que foi identificado pelo corpo técnico, e também do judiciário, porque por vezes nós nos deparamos com casos tão complexos que nós trabalhamos de maneira intersetorial. Frequentemente, nós conversamos sobre algumas situações. Então, há casos, por exemplo, que são acompanhados entre as 3 esferas, entre as 3 secretarias, e nós conhecemos de perto essas famílias. Às vezes nós conversamos sobre algum caso e sabemos exatamente o que cada secretaria está fazendo para atender aquela complexidade. Na área da saúde, nós atendemos quadros psicopatológicos, biológicos, complexos, mas sem um apoio social, sem o apoio da Secretaria de Educação, não seria possível, então, prestar um atendimento integral e de qualidade para essas famílias. Porque é isso, né? Muitas vezes, por exemplo, a escola é a primeira a ver alguns sinais, não é? A gente estava falando de acuidade visual esses dias aqui, não é? É onde se aponta normalmente e, ao mesmo tempo, você tem que fazer essa detecção no início do período escolar, senão prejudica a vida escolar dessa criança. Sim. E aí, às vezes, essa criança tem a necessidade do óculos, mas a família não tem a condição financeira de fazer. Então, é uma série de problemáticas que se juntam. Exatamente. A exemplo, né, citado, nós fizemos um projeto intersetorial em parceria com a APAI, que inclusive faz parte também deste plano da primeira infância, em que nós estamos atendendo as crianças da rede pública de ensino com a avaliação em acuidade visual, uma triagem inicial, avaliação oftalmológica, e aquelas famílias que, porventura, não tivessem a condição de confeccionar os óculos, ainda assim, essas crianças, elas vão ganhar, inclusive no dia 28, agora de junho, nós faremos a entrega, já fizemos a confecção de 80 óculos para poder fornecer, então, a essas crianças. Porque não adianta você só detectar, então, que há uma alteração ali na acuidade visual, se não oferecer os mecanismos, os instrumentos para que essa criança ela consiga se desenvolver, ter o direito, né, ao seu desenvolvimento escolar, por meio da garantia visual, né? Conseguir enxergar é uma coisa essencial para a vida. Então, nós temos um olhar muito sensível nesse sentido. Vamos falar um pouquinho a respeito da ação no dia 25, Bruna. Perfeito. No dia 25, nós estaremos no período da tarde, às 13h30, lá no salão da APAI. Aproveito para convidar a todos, a participação é ampla, então nós estaremos com todos os técnicos, então, de todas as pastas, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Assistência Social, e convidamos a comunidade para que acompanhe, então, os relatórios, os resultados que nós conseguimos obter nos últimos anos, por meio do planejamento aqui que foi citado, o Plano Municipal da Primeira Infância, e também é um momento para que a gente possa fazer um balanço, uma reflexão e dialogar em relação às novas proposituras, ou seja, o que a gente gostaria no nosso município, pensando nessa primeira infância de 0 a 6 anos, que seja ofertado pelas políticas públicas, para que a gente consiga aperfeiçoar os nossos planejamentos, as nossas ações, já pensando na posteridade, né? Pensando assim na continuidade das ações, independente, são políticas que são independentes de pessoas, nós estamos em um momento
de finalização de gestão, mas nós sabemos que essas ações elas precisam ser contínuas. Então, nós precisamos deixar já uma continuidade prevista para que os próximos consigam, então, dar continuidade a essas ações. E é importante a gente destacar isso, né? Porque a gente começou a ter planos em todos os segmentos, cada vez mais, né? Começou lá atrás com o plano diretor, né? E aí você foi tendo o plano de saúde, plano de turismo, plano de cultura, plano de assistência, e aí vai. Porque justamente são ações de Estado e não de governo. Isso. Né? Elas têm que durar independente da gestão e tem que ter uma continuidade para a gente, de fato, abandonar o que ocorria no passado, que muda a gestão. Ah, mas isso era projeto do outro. Né? Não. Né? São projetos contínuos em que eu reavalio o que funcionou e o que não funcionou e redefino como atingir as metas. Por isso que é importante a participação da população, né, Luciano? Porque política pública é construída, então, pela comunidade. Vocês que precisam trazer as demandas, né? Porque nós identificamos, é claro, como técnicos da área, mas ouvir, dialogar, construir junto, é isso que garante que haja continuidade. E os documentos, eles são importantes porque, independente do governo, isso fica formalizado. Então, já se prevê para o próximo ano o que vai ser necessário, porque, afinal, as crianças principalmente, né, porque nós estamos falando da primeira infância, mas toda a população, ela vai necessitar ter acesso a essas políticas públicas de maneira contínua. E justamente, né, se faz a avaliação disso com base em dados, né, com base em atendimentos, com base em continuidade de atendimento, em perfil da população, em recursos investidos. Isso. Então, você tem um conjunto, não é achismo. Isso, né? exato. Acho que tem que ser importante, Exato. porque justamente também isso, né, Fernanda? A gente vê também como na assistência isso também mudou, né, deu um novo dinamismo e a assistência cada vez mais consegue sair do assistencialismo e, de fato, fazer política pública. Exatamente, com metas claras, né, que precisam ser cumpridas, com orçamento, porque não é possível executar política pública sem orçamento. Então, eu sempre falo aqui ou em outros lugares a importância do aporte financeiro que nós tivemos, de 53%, que nos permitiu olhar e dar ouvido para aquilo que a população nos trazia como sendo necessário e importante. Hoje, né, com o programa de transferência de renda, Família Batatais e tantos outros projetos, olhando para essa demanda das famílias, né? Hoje a gente tem a Cesta Verde, que olha para essa questão dessa insegurança alimentar, dando ênfase aí para crianças, para famílias que têm crianças aí na primeira infância, gestante, que a gente sabe que todos nós temos direito à alimentação. Mas essa questão da segurança alimentar está sendo fomentada nesse momento, né, nessa gestão, e hoje a gente tem um conselho e a gente consegue qualificar todas as ações. Então, nós temos um programa que dá autonomia para a família entrar no mercado e escolher aquilo que ela precisa. A cada 15 dias recebe, né, uma cesta verde, que é a verdura, o legume, a fruta. Com oficinas para ensinar a preparar, porque a gente acaba se deparando com famílias, Luciano, que não sabe como preparar. Nós vivenciamos isso ainda, não só em Batatais, é Brasil, né? Mas aproveitando a oportunidade de que, uma vez que a gente tem orçamento, planejamento, metas, cumprindo tudo isso, porque a gente olhava para a política de assistência social, era meio que no achismo. Eu acho que nós temos tantas famílias passando fome. Hoje a gente olha para o nosso prontuário SUAS, que é eletrônico, que as entidades também alimentam. Nós olhamos para os dados do cadastro único, o que o cadastro único diz sobre a nossa cidade. Então, é possível fazer essa leitura e cumprir metas. E, desta forma, no plano, né, da primeira infância, a assistência, assim como as outras passam, nós temos até uma área de intersetorialidade, que é aquilo que compete às 3 políticas. Quais são as nossas metas visando o cumprimento, e por isso reforço a importância da participação da população, porque é importante ouvi-las, né, ouvir as pessoas e saber que o que está sendo planejado, baseado em dados, vai mesmo ao encontro da população, da necessidade, da demanda, onde o acesso. Nós tivemos um aumento, o ano passado nós tivemos 28 benefício auxílio natalidade.
né? Que é algo inédito. Antes ninguém chegava no CRAS para pedir, mesmo famílias em situação de vulnerabilidade. Existia o auxílio e Sim, não era buscado. Já existia o benefício eventual, mas não era buscado. Então, com a diminuição da cesta básica, né, da forma como ela era operacionalizada anteriormente, o programa de transferência de renda, ele nos dá uma qualificação, a possibilidade de qualificar de fato as ações realizadas nos CRAS e CREAS, atendendo de fato a demanda da população, mas na perspectiva de proporcionar possibilidades e meios de mudança mesmo, de transformação social, né? De trabalhar a questão da potencialidade, das habilidades, e isso vai, lógico, que impactar na vida das crianças, aí, que é o nosso foco desse planejamento, dessa releitura desse plano, dessa avaliação que será apresentada, quais foram as metas que nós atingimos, quais metas nós vamos aí persistir para o próximo ano, novas metas, né, que podem vir a surgir, né? Então, há uma qualidade de vida, um impacto na vida das crianças importante, né? Principalmente quando a gente fala da questão da função protetiva, né? Às vezes a gente tem alguns casos que atendemos, né, em conjunto, assistência, saúde, educação, e que quando chega em determinada idade, vou dar um exemplo, pessoa idosa, não tem vínculo, não tem função protetiva, né? E aí o Estado, como que o Estado vai dar conta dessa demanda sozinho? Que é uma demanda crescente, né, Bruna? Sim. Porque não foi construído, não foi trabalhado lá atrás vínculos, função protetiva. Então, esse plano da primeira infância, ele tem esse foco de trabalharmos, de dar ênfase na importância, né, dos vínculos familiares, da importância dessa função protetiva, desse cuidado mesmo das nossas crianças. E é importante, não é, a gente falar da ação e dessa reavaliação no dia 25, né, justamente porque, né, é um evento aberto, Sim. não é? E é um evento que o perfil de pessoas que tem que participar é justamente aquelas que estão aí, não é, com seus filhos na primeira infância, que atuam nessa área de primeira infância. Porque quando a gente fala de planos, os planos têm que ser elaborados por quem vivencia, né? Eu ouvia uma vez, né? Mas o fulano pode não gostar do plano assim, né? Do tipo, citando uma figura política, Sim. né? Mas a figura política ela está aqui para executar, Sim, não é? Os planos que vêm das demandas da comunidade, não o contrário. Sim. Não é? Se eu não vivencio a problemática da primeira infância, eu executo o que me foi posto, o que me foi colocado. É lógico que às vezes o orçamento não dá para se fazer tudo. Claro. É por isso que você tem planos para que, olha, o orçamento é esse, o que nós vamos priorizar, Sim. né? São planos de 10 anos e aí a gente vai reavaliando e ajustando essas prioridades. Mas os planos são das comunidades, não é, Bruna? Exatamente, Luciano. E eu acho que até aproveitar para agradecer o espaço que a TV Educadora nos permitiu. A nossa intenção realmente foi essa, explicar, porque não adianta só nós divulgarmos por meio de uma imagem nas redes sociais sobre o evento que vai acontecer no dia 25 de junho. Nós nos sentimos responsáveis para explicar para a população a importância da participação ativa. E que todos são convidados. Será um grande prazer recebê-los, para ouvi-los, porque nós só conseguimos realmente fazer um planejamento que faça sentido, significativo, se nós damos voz a quem usufrui desses serviços. E nós técnicos, como nós já aqui dissemos, nós temos dados, informações, mas estarmos próximos é o que diferencia realmente políticas que vão fazer a diferença na qualidade de vida das pessoas. Então, essa é uma oportunidade para isso. Nós pedimos, então, esse espaço aqui, até novamente agradeço pela oportunidade de enfatizar a importância da população, porque é exatamente por isso que nós estamos aqui. Porque não faria sentido nós irmos fazermos um resumo, né, do que nós conseguimos atingir e trazermos proposituras que são somente pleiteadas pelos técnicos. Nós queremos ouvir a população. E esse é um espaço público para isso.
Para quem tiver dúvidas a respeito do evento, né, eu aproveito a pergunta da Clara, tem que se pré-inscrever ou é só ir no dia? Como é que funciona essa participação? Nós não fizemos uma pré-inscrição, Clara. Por quê? Exatamente porque nós entendemos que às vezes algumas pessoas teriam até dificuldade de realizar essa pré-inscrição e nós não queremos limitar a participação. Ao contrário, nós queremos que vocês estejam presentes conosco. Então, por favor, é só comparecer ao Salão da APAI. Todos serão muito bem-vindos, nós estaremos lá presentes, vai ter um cafezinho também para recebê-los e eu espero poder contar com a sua presença também. Perfeito. Então, na semana que vem, próxima terça-feira, dia 25, 13h30, na APAI, todos convidados aí a reavaliação do plano municipal. Então é isso, né? O plano já existe, ela entendeu o que conseguiu ser implementado do plano, Isso. o que falta ser implementado e quais são as novas metas. Isso, não é? exatamente. É bom entender, todo plano funciona mais ou menos da mesma forma, né? Todos os planos têm 10 anos, a gente reavalia a cada 4. Então, a cada 4 anos você vai lá, olha, tinha essas metas, o que a gente ajustou? Essas. Né? O que tem ainda pela frente? Essas. Isso. E o que a gente vai colocar para frente aí, para continuar com 10 anos. Isso, progredindo, né? Exatamente. E esse plano, Luciano, a gente tem acompanhado ele anualmente. Sim. Então, nós já fizemos uma avaliação o ano passado, né, em 2023. Isso. Essa já é a segunda avaliação, para acompanhar mesmo de perto e já ir propondo as alterações, né? E olhando, né? Quando a gente olha também para aquilo que foi construído, a gente percebe que sim, nós estamos caminhando na direção correta e já vamos, né? O ano passado nós já incluímos algumas metas, né? Já conversamos um pouco mais sobre a questão da intersetorialidade e isso vai aproximando as políticas e aproximando a população. Por isso que é tão importante aí a gente enfatiza a importância da participação. Né? Não tenho filho pequeno, não trabalho na área, mas tenho interesse. Compareça também, né? Venha contribuir, aprender é sempre muito importante e saber o que está acontecendo na nossa cidade. Né? Muito bom. Bruna, gratidão pela participação, fica aqui sempre o convite, não é? Espero aí que a gente tenha um bom engajamento nas ações, não só aí de reavaliação do plano, mas no acompanhamento, né, na execução, na rotina e no dia a dia, e que as famílias somem a esse propósito. Fica aqui sempre o convite para participar. Obrigada, Luciano. Obrigada, TV Educadora, novamente pelo espaço cedido para que nós pudéssemos divulgar a importância da participação da população, que esse foi o nosso objetivo mesmo, neste momento em que nós estaremos reunidos, planejando, então, o futuro da nossa cidade, das políticas públicas e contamos com a participação de vocês. Muito obrigada. Fernanda, em seu nome, parabenizar aí a toda a equipe multidisciplinar envolvida, não é? Todas as secretarias, famílias, e esperar realmente, né, que a gente só consiga ampliar esse número de participantes para que o plano cresça, né, e que seja implementado, né, com a tranquilidade, com a calma e com a qualidade aí que acho que todos desejam. Muito obrigada, Luciano, né, pelo espaço, a todos da TV Educadora, a todos que estão nos acompanhando. E dizer mais uma vez que estamos na secretaria, todos os secretários abertos, né, para ouvir a população. Esperamos a participação aí no dia 25, às 13h30 lá na APAI, para que a gente possa avaliar e dar continuidade na política pública, olhando nesse recorte, né, para a primeira infância. Muito obrigada.